Backtest é uma das melhores e mais rápidas formas de você descobrir se a sua estratégia funciona no mercado financeiro. Mas será que você sabe fazer o backtest corretamente? Fala trader, meu nome é Diógenes e nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode começar a fazer o backtest das suas estratégias no mercado financeiro. Para você que não sabe, backtest é um teste que se faz de acordo com o teu plano de trading, uma estratégia bem definida, usando os dados do passado. Ou seja, você tem um modelo operacional e você aplica nos dados do passado para ver como que aquela estratégia teria performado, como que ela teria se desempenhado em dados do passado, em crises financeiras, em dias de alta volatilidade ou em dias normais. O objetivo do backtest é levantar dados estatísticos para saber qual foi o desempenho da sua estratégia. E é claro que isso não representa, não significa necessariamente que uma estratégia que funcionou no passado vai funcionar também no futuro. Porém, a partir dos dados do backtest, nós conseguimos ter uma ideia de qual é o desempenho da estratégia, qual foi o seu drawdown máximo, qual foi o seu maior período de estagnação, maior risco daquela estratégia, e a partir daí nós desenharmos cenários possíveis para o nosso modelo operacional. Portanto, o backtest é uma fase muito importante, seja de uma estratégia manual ou de uma estratégia automatizada. Eu trabalho com robôs desde 2019, começo de 2020. Eu comecei a desenvolver robôs automáticos e hoje eu opero de forma 100% automática no mercado financeiro. E eu te falo uma coisa, que a ideia de fazer backtest, apesar de ter muitas críticas, porém, é uma ideia muito importante, é um processo muito importante na hora de você utilizar qualquer estratégia automatizada ou não. Mas antes de entrarmos no tema do backtest, eu devo dizer para você que esse vídeo é oferecido a você através da corretora Markets.com, uma corretora multirregulamentada e com mais de 4,7 milhões de clientes ao redor do mundo inteiro. Então, se você tiver interesse em testar a sua estratégia, inclusive aplicar o que eu vou te mostrar nesse vídeo, eu recomendo que você entre em Markets.com, abra uma conta demonstrativa para você testar as suas estratégias de forma tranquila, sem exatamente ter risco no mercado, e a partir daí começar a fazer aquilo que precisa ser feito com método, com métrica, com paciência, que é muito importante, tá bom? Então vamos para o tema do nosso vídeo, vamos falar de backtest. A primeira forma que eu quero te falar de backtest é o backtest manual. O backtest manual, basicamente, se trata de você pegar o ativo que você quer operar. Imagina que, por exemplo, estou com EURUSD na minha tela e tenho dois indicadores, tá? E você identificar as possibilidades de operação de acordo com a sua estratégia de forma manual. Esse modelo de backtest, considerando o backtest manual, ele é muito perigoso pela questão do viés. Vou te mostrar um exemplo aqui nesse momento. Imagina só, olha só, eu estou olhando aqui para o gráfico nesse momento, beleza? Muito bem, vamos prestar atenção nesse ponto do gráfico. Olha só, eu estou vendo que o mercado caiu aqui, tá? E existe um viés. O que é um viés? É um modelo, um modo de pensar pré-orientado quando você já sabe o resultado ou quando você tem elementos recentes que podem influenciar o teu julgamento. O viés, então, é o julgamento que você faz de uma determinada situação baseado em que você já sabe o que vai acontecer. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro. Eu sei que aqui o mercado caiu, tá? Então imagina que eu vou fazer na hora de fazer um backtest, eu vou lá, olha só. E aí, o que acontece? Aqui, nesse ponto do gráfico, olha aqui, nós temos uma lateralização. Como eu já sei que o mercado caiu depois dessa lateralização, porque eu já vi isso, né? Eu estou olhando dados que já aconteceram, então eu sei que o mercado caiu, aqui eu posso muito bem procurar motivos que vão justificar uma possível venda. Isso é um viés, tá? Isso é um viés. Eu posso olhar aqui, por exemplo, olha, vamos justificar uma possível venda. Eu estou vendo que tem um ponto de suporte aqui, ó. Então, imagine que se o mercado romper para baixo desse ponto de suporte, né, dessa linha, então seria uma venda. E aí aparece um candle. É claro que aqui seria uma venda. Vamos aumentar um pouquinho mais para você ver. Então, esse tipo de situação é o que é chamado de viés, tá? O viés da confirmação. Você já sabe que o mercado caiu depois e aí você procura justificar. E essa é uma armadilha mental
que você pode enfrentar na hora de fazer um backtest manual. Ou seja, você volta o gráfico e você vai procurar, por exemplo, vamos colocar aqui um indicador. Esse aqui são indicadores, esses indicadores são meus, tá? Eu que desenvolvi, enfim, são eu que pensei o cálculo por trás deles, pedi para o programador programar ele para mim, mas eu vou tirar eles agora por enquanto, depois eu vou te falar desses indicadores e vou colocar aqui um MACD, por exemplo. Vamos lá, inserir indicadores, osciladores, MACD, tá? Vou colocar ele, deixar um pouco mais visível aqui para a gente ver melhor. Então temos aqui o MACD, certo? Deixa eu deixar essa parte vermelha aqui também um pouco mais forte. Aí. Então aqui temos aqui um MACD. Como que é feito um backtest? Eu estou te dando um exemplo, tá? Imagine que você elaborou um plano de trading da seguinte forma. Quando o MACD estiver em uma região inferior, baixa, como está aqui, por exemplo, tá? E acontecer o cruzamento das barrinhas do histograma, as barrinhas do histograma são essas barrinhas pretas aqui, ó. Acontecer o cruzamento das barrinhas do histograma com a linha vermelha, então essa vai ser uma operação, por exemplo, de compra. Estou só te dando um exemplo, tá bom? Então, imagine quando que aconteceu o cruzamento. Aqui, ó, aconteceu exatamente nesse candle, no fechamento dessa barrinha, é quando de fato houve um cruzamento do histograma. Então, esse cruzamento aconteceu exatamente aqui. O mercado subiu, aqui é o gráfico de 5 minutos, subiu 100 pontos, tá? O stop loss aqui pequenininho. Aqui foi algo parecido também, uma possível compra. Então, um backtest visual parte do princípio, e é difícil, tá? Não estou dizendo para você que seja fácil. Parte do princípio de que você vai pegar um conjunto de estratégias, e é claro que antes de ir para o backtest você deve ter isso muito bem organizado. Você vai pegar a sua estratégia, vai organizar a sua estratégia e depois você vai, no gráfico, identificar essas possibilidades de acordo com o teu modelo operacional. Você pode apertar a tecla F12. Se você apertar F12, olha só o que está acontecendo. Aqui no canto direito, tá, é onde de fato pode acontecer as oportunidades. Então vamos voltar um pouco mais. Apertando a tecla F12, ele vai de barra em barra, tá? Barra em barra. Cada vez que eu aperto F12, ele aparece uma nova barra para mim. Ficou bem claro aí, ó. Aperta F12, ele vai de barra em barra. Se você quiser fazer um backtest visual dessa forma, a primeira coisa que você precisa ter em mente você precisa ter claro o seu plano de trading. Muito bem escrito, definido, exatamente o que você quer. Muito bem, vamos escrever esses elementos? Então, a primeira coisa que tem que ter claro é o seu plano de trading, tá? É um conjunto de regras escritas. Quais são os desafios do modelo manual, tá? O backtest visual ou manual. Vamos colocar aqui. Aqui, eu diria que o principal desafio, tá? Desafios é o viés. Você, às vezes, já sabe o que aconteceu e isso pode fazer com que você faça um backtest já orientado para aquilo que aconteceu, para confirmar a tua estratégia, ok? Então, quando você for fazer um backtest visual, você tem que ter muita objetividade. Olha, isso aqui é uma oportunidade e ponto final. Então, aqui seria uma compra. E aí você precisa anotar no papel, no Excel e etc. Tá? Qual seria a compra, onde seria o stop, qual seria o take e etc. Dá trabalho. Não vou dizer para você que vai ser fácil, dá trabalho, mas te ajuda quando você tem uma ideia inicial que você ainda não automatizou, ou é uma ideia que talvez no gráfico de 4 horas, gráfico diário, etc. Também precisa, qual que é outro elemento importante? Clareza das regras. Tá? As regras têm que estar muito claras para que você não duvide. Então, olha aqui, ó, eliminar a dúvida. Isso é muito importante, tá? Ter um plano por escrito, eliminar o viés, eliminar a dúvida e você executar 100% o backtest de acordo com aquilo que você está fazendo. É a melhor forma? Não, não é. Eu diria que essa forma visual é uma forma iniciante, é uma forma inicial de você testar quando você ainda não tem robô ou você não sabe se vale a pena. Então, dá bastante trabalho, se cansa muito, tá? Cansa a mente, cansa os olhos e também está muito suscetível a erros. Ok? Mas é uma forma bacana de você começar. Imagine que você tem uma ideia, por exemplo, vou te mostrar aqui um plano bem rapidinho. Uma ideia, né?
Imagina que você tenha, por exemplo, a ideia de negociar cruzamento de média móvel. Vou colocar aqui a média de 8 com a média de 21 períodos, que é bastante utilizada aí também. Vamos lá. 21 períodos, vamos colocar aqui outra cor, deixar um pouco mais visível aqui também. Imagina que você tem uma ideia de negociar o cruzamento dessas médias, tá? Essas duas. É só um exemplo, tá? Não estou dizendo que você deve fazer isso, não. Cruzou para cima aqui, foi uma compra, aqui foi uma venda, aqui foi uma compra, aqui foi uma venda, aqui foi uma compra, aqui uma venda e aqui depois uma compra, uma venda, uma compra. É bom isso? Pode ser que sim. Mas o backtest visual vai te dar, inclusive, ideias para você adicionar outros elementos, por exemplo, filtro de tendência, direção e etc. Tá? Se você está começando no mercado, eu recomendo duas coisas. Duas coisas para você. Primeiro, escreva o seu plano de trading e faça um backtest visual. E vai para uma conta demo. 2 ou 3 meses executando em uma conta demo, isso vai te dar muitos insights, vai te ensinar muito sobre o mercado. Mas veja bem, a conta demo não é para brincar de tô rico, tô pobre, ou brincar de acertei a operação e errei a operação. Não é isso. Mas sim para você executar o plano de trading com clareza, para que você possa olhar depois para os resultados e extrair os dados estatísticos do teu resultado, e a partir daí você sim ter uma ideia de que se a estratégia funciona. Tá? Então, organizar o teu plano de trade, executar em conta demo. E também fazer o backtest visual. Pega um final de semana aí com a plataforma, tá? E executa. Uma coisa importante, notícias. É muito difícil você conseguir colocar notícia no backtest visual. Horário, começo de sessão e etc. também é difícil, porque você tem que ficar vendo o horário pequenininho aqui embaixo. Existem indicadores que marcam começo e final de sessão, você consegue configurar ele para te mostrar uma sessão e outra, mas é um desafio, tá bom? E agora eu vou te falar do backtest automático, quando você já tem uma estratégia, um robô automatizado para executar a tua estratégia de acordo com o teu plano de trading. Beleza? Vamos dar uma olhada nisso. A primeira coisa que eu quero convidar você, se você não fez isso ainda, você pode apertar, se você não conhece o testador de estratégia, você aperta Ctrl R, tá? Vamos escrever o atalho aqui, CTRL mais R. Tá? Ctrl R aí na sua plataforma. Ele vai abrir o testador de estratégia, que é basicamente esse testador. Tem algumas abinhas aqui embaixo, deixa eu te mostrar isso já. Aqui tem geral, configurações, parâmetros, teste de volta, gráfico, agentes e diário, tá? Essas barrinhas. Você vai vir em geral, se você não tiver geral, e tem algumas opções aqui para te mostrar. Aqui temos a opção único, para você testar um robô. Você pode testar indicador, isso é uma coisa bem legal, eu te mostrar nisso também rapidinho. Indicador, visualização, atraso e várias outras coisas aqui um pouco mais avançadas. Tá? Para você testar um robô, você clica em único. E aí ele deu a opção aqui de teste de robô. Então, vou te mostrar cada um desses elementos bem rapidamente. Aqui é o nome do robô, tá? Todos os robôs que estiverem ali na pasta, né, instalados na plataforma, eles vão aparecer aqui. O ativo e o período, tá? O time frame no caso. Aqui o período de teste que você quer fazer. Se é um teste para frente ou não, isso aqui é outra coisa mais avançada que a gente pode falar em outro vídeo. Latência. Eu recomendo sempre que você use a latência da sua corretora. Tá? Você pode colocar sem atraso, mas isso não é legal. Tá? Então eu gosto de colocar exatamente aqui o último da corretora. Modelagem. Posso fazer um outro vídeo falando desses modelos aqui, mas eu sempre uso cada ticket baseado em ticket real. Tá? Depósito, recomendo que seja o valor que você pretende começar, ou, como no meu caso, eu sempre faço o meu gerenciamento de risco padrão para cada $1.000 na conta. Então os meus testes são todos $1.000. E otimização, habilitado ou desabilitado. A gente também pode fazer um outro vídeo falando só disso. Isso aqui é o que eu vou usar nesse momento. Tá? A gente pode vir aqui na aba parâmetros de entrada, que basicamente são as configurações do robô para a gente testar. Eu vou colocar aqui, vamos dar uma olhada aqui nos exemplos. Exemplos, deixa eu ver esse MACD. Muito bem, eu escolhi o MACD. Você consegue mudar aqui as configurações de lote, take profit e etc. Tá? E aperta aqui nesse botão aqui, ó, aqui embaixo, iniciar. Tá? Ele vai fazer o backtest e aqui no gráfico aparece esse gráfico. O que é esse gráfico? Esse gráfico é a representação do saldo da tua operação. Tá? Se você ganhou, perdeu e etc. A linha azul é o saldo das operações fechadas.
A linha verde é o saldo flutuante, que pode ficar negativo ou positivo, dependendo da estratégia, tá bom? Então esse aqui é o MACD. Vou colocar aqui um outro robô, só para a gente ver um dos meus robôs. Tá? Vou colocar aqui e vamos ver o que ele vai fazer no EURUSD nesse período. Então aqui eu clico em iniciar, tá? E o robô vai fazer o backtest. Esse backtest ele é feito de forma 100% automática e executando a estratégia de acordo com o plano de trading dentro das condições do EURUSD e vai mostrar para mim o resultado final desse teste, onde eu vou poder analisar qual é a taxa de acerto, vou poder entender qual foi o drawdown máximo, o risco máximo daquela operação durante aquele período, vou entender quantas operações ele realizou, quais foram os dias da semana que ele mais operou e todos os demais detalhes, tá? Então agora eu vou pausar o vídeo para não ficar muito extenso e a hora que terminar o backtest eu volto aqui para te mostrar como é que finalizou. Só para a gente ver aqui, ó, essa é a curva, basicamente aqui é o gráfico do desenvolvimento do capital da estratégia. Você pode ver que são duas linhas, tá? Tem a linha azul e a linha verde. Basicamente isso aqui é o desenvolvimento do resultado das operações. A linha azul representa basicamente as operações fechadas, tá? E a linha verde representa o saldo flutuante das operações. Cada vez que ele sobe, né, basicamente é uma operação que ele fechou no lucro e quando eventualmente ele perde, ele vai fechar, né, mais para baixo aí as operações negativas, tá bom? Mas vou esperar finalizar esse teste e aí eu já volto aqui para te mostrar o que foi que aconteceu nesse período. Ok, terminou o backtest, a gente já pode observar como que foi que se desenvolveu a estratégia durante esse período, começando com $1.000 em 1º de janeiro de 2024, 17 de janeiro, na verdade, está a data aqui, tá? Então, houveram várias operações positivas, operações negativas, positivas, negativas, e basicamente terminou o backtest nesse ponto em torno de $1.019,40. Aqui tem um elemento importante que eu quero chamar a sua atenção. Vamos dar uma olhada agora nesta parte aqui, ó. Teste de volta, backtest, tá bom? Para a gente entender o que foi que aconteceu durante esse período. Então, uma coisa muito importante, qualidade do histórico 100%, tá? Isso é muito importante para a gente entender se estamos lidando com um histórico que é real, que pode ser confiável, tá? Drawdown máximo, vou chamar a sua atenção para todos os elementos importantes na hora de analisar um backtest. Aqui, essas informações são bastante relevantes. A gente pode ver qual que foi o drawdown máximo, o rebaixamento máximo da estratégia durante o período. Nesse caso, foi de 2,18%. Tá? 2,18% foi basicamente o risco máximo que a estratégia correu no EURUSD desde o começo do teste até o final. Outra informação importante é o lucro líquido total, que foi de 19,79, ou seja, 1,97, né, considerando que o depósito inicial era de $1.000, então deu 1,97% de retorno durante esse período. Retorno baixo, eu diria, para 7 meses e meio, porém o risco também está baixo, né, em 2%, é bastante interessante. Total de negociações foram 35 negociações. Ofertas total, basicamente aqui, é operações abertas e fechadas. Então, basicamente, 35, né, operações, considerando a saída das operações das 70. Aqui a gente pode observar taxa de acerto, negociações com lucro, 74%. Uma taxa bastante legal. Taxa de perdas, né, 25%, é o que falta aqui, né, para completar os 100%. Lucro, média de ganhos consecutivos, 4 operações consecutivas em média, seguida. Média de perdas consecutivas, 2 operações. E tem várias outras informações aqui, índice Sharpe, você pode analisar também, retorno esperado, tá, por cada operação. E aqui uma coisa, a gente, no próprio backtest da plataforma, tem essas informações. Então a gente pode ver horário das operações que foram realizadas, entradas por dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? E os meses, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho até agosto. Tá? E aqui, basicamente, lucro e perda por hora e todos os demais detalhes importantes. A gente também consegue analisar, isso aqui é bastante legal, só um detalhe importante, essa estratégia especificamente, só para te dar um contexto, ela não tem stop loss na tela. O stop loss é baseado em tempo. Tá? E aqui a gente tem a média de duração das operações. Então aqui nós temos a distribuição
A maior parte das operações está nesse contexto. Até 12 horas, 24 horas. Depois, algumas operações podem durar até, aqui acho que o mais alto foi deixa eu ver, acho que foi isso aqui, né? 80 e poucas horas, tá? São poucas operações que chegaram nesse nível, mas a maior parte delas está concentrada abaixo de 36 horas, mais ou menos, tá? De duração. Isso é importante para a gente desenhar, entender a nossa estratégia, tá? O que eu recomendo que você faça agora? Abra uma conta demo para testar a tua estratégia. Você pode começar fazendo o backtest visual, manual. É um pouco trabalhoso, mas isso vai te dar alguns insights. Você pode também fazer o teste na conta demo, executando a operação na conta demo. E eu recomendaria você pesquisar, existem robôs gratuitos na internet, e eu recomendaria que você começasse a brincar com eles, tá? Fazer teste mesmo em backtest, ver o modo de operações no modo visual e etc. Atenção, não estou dizendo para você operar com robô gratuito na internet na sua conta real. Mas comece a pesquisar e investigar um pouco disso, que você vai ver que é um universo muito legal e que pode dar muita clareza nas suas operações. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, que é muito importante, porque isso nos ajuda a entender que esse vídeo faz sentido para você e te ajuda de alguma forma. E eu te vejo no nosso próximo vídeo para falarmos do mercado financeiro. Um forte abraço e até mais.